Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nesta hora, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas no capítulo 15. Lucas capítulo 15 é o texto que nós vamos ler nessa noite. Eu quero convidar você mais uma vez a ficar em pé, por favor, para lermos a palavra do Senhor Jesus. É um texto bastante conhecido, mas certamente nós temos muito a aprender com esse texto, e é o que nós vamos procurar fazer nesta hora. Lucas capítulo 15. Todos atentos à leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: todos acharam? Amém? Amém? Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus falar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos.
Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por podermos ler a Tua Palavra nessa noite, e pedimos ao Espírito Santo do Senhor que fale aos nossos corações nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, esse texto, como eu já falei, é um texto muito conhecido, e esse texto tem muitos ensinamentos, mas eu acredito que o ensinamento principal desse texto é sobre o Evangelho. Por isso que o tema que eu dei para essa nossa reflexão é a gloriosa doutrina do Evangelho, porque é exatamente isso que esse texto, com todas as partes dele, apresenta para mim e para você. O que é o Evangelho? Como é o Evangelho? Sobre quais pessoas o Evangelho se faz presente ou age, ou em quais as pessoas podem ou têm a necessidade de receber o Evangelho nas suas vidas. Esse texto nos mostra a gloriosa doutrina do Evangelho. E se falando de Evangelho, uma coisa que nós percebemos aqui nesse texto é que nunca entrou na cabeça dos escribas e fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, o fato de Jesus sentar-se à mesa e comer com os pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos, com aqueles que muitos vão chamar de pecadores declarados. Isso não entrava na cabeça dos escribas e fariseus, e isso tinha um motivo específico, porque o fato de alguém chamar outra pessoa para dentro da sua casa, sentar à mesa e fazer uma refeição, era algo muito importante e algo muito sério, porque a pessoa que vinha a sentar à mesa não se tratava de uma simples visita, mas sim era alguém que trazia honra para dentro da casa, era alguém que trazia alegria para dentro da casa. Por isso que o fato de Jesus sentar com pecadores declarados, isso não entrava na cabeça dos religiosos do tempo de Jesus, porque esses homens pensavam que o Messias, Jesus, ou a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem de salvação, não era para todo tipo de gente, não era para esses pecadores declarados. Eles achavam que a pregação do Evangelho, que a mensagem de salvação, a boa nova, era tão somente para eles, os judeus, os religiosos. Mas Jesus o tempo inteiro vem mostrando que não é bem assim. Há uma necessidade geral, há uma necessidade global, a necessidade da salvação. E esses que estão perdidos, esses que são pecadores, que vocês tratam como diferentes de vocês, também precisam da mesma mensagem, também precisam do Evangelho. Mas esses homens não aceitavam isso. Vejam, irmãos, o que nós temos aqui então, em cada encontro de Jesus, o que nós temos aqui em cada banquete, toda vez que Jesus sentou à mesa com um pecador, com um cobrador de impostos, tudo isso aqui foi para mostrar a real mensagem de Jesus e a obra do Evangelho. Qual é a real mensagem de Jesus? Qual é a obra do Evangelho? Qual é a missão de Deus aqui nesse mundo? Nós já lemos aqui nessa noite um texto que também está aqui nessa palavra. Marcos capítulo 2, o verso 17, vai dizer: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim chamar os pecadores. Essa é a missão de Deus em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na ressurreição ao terceiro dia. Esse é o papel de Jesus aqui nesta terra, buscar o perdido. E veja, todo esse texto que nós lemos está falando, poderíamos dizer, de dois grandes personagens. Primeiro, o perdido, e segundo, aquele que acha o perdido. É a essência de todo o Evangelho.
Esse texto mostra para mim, revela para mim e para você o que é o Evangelho na sua essência. O Evangelho se trata de pessoas perdidas e um ser, uma pessoa que busca aqueles que estão perdidos. Esse é o Evangelho. É sobre isso que Jesus está falando em todo esse texto. Então, o fato de Jesus ter dito que veio para os doentes, os pecadores, o fato de Jesus ter sentado à mesa e comido com todos eles nesses banquetes, irmãos, simbolizam ou mostra para nós uma coisa maravilhosa. Mostra o que está em Mateus capítulo 8, verso 11. Muitos virão de toda parte e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. Isso que o Evangelho veio mostrar, e é isso que ele veio trazer. Cada vez que Jesus sentou com um pecador, Jesus sentou para mostrar algo que vai acontecer na eternidade. Haverá uma mesa onde estarão os filhos de Deus, o povo de Deus, todos aqueles que no passado, antes de receberem o Evangelho, eram perdidos, e nós um dia nos assentaremos com eles em um só banquete. Toda vez que Jesus prega, toda vez que Jesus pregou, e toda vez que eu e você nós também pregamos, anunciamos o Evangelho aos perdidos, nós estamos então fazendo algo que acontecerá por toda a eternidade, um grande banquete, onde todos nós estaremos reunidos como igreja do Senhor. Agora, irmãos, quando a gente olha para esse texto, ele vai nos mostrar uma parábola, ou como alguns gostam de tratar, 3 parábolas, mas quando nós olhamos de forma necessária, nós vemos claramente que se trata apenas de uma única parábola. Poderíamos chamar a parábola dos perdidos, ou a parábola daquele que busca os perdidos. Eu acho que não importa nesse primeiro momento, mas aqui o fato é que Jesus trata do Evangelho. Aqui o Evangelho nos é apresentado através de 3 mensagens ou de 3 formas diferentes, mas Jesus trata tão somente do Evangelho aqui. É interessante ver que muita gente, ao falar desse texto, acha muitas coisas que não estão aqui. Vi no carro falando com o Júlio César, eu disse que ouvindo um pregador, o pregador, Juninho, achou a mãe do filho pródigo aqui nesse texto. Veja, onde está isso? Mas é interessante em parábolas como essa, muitas pessoas trazerem coisas que não estão aqui, e o que está sendo dito de fato, de verdade, é uma única coisa: a mensagem pura e simples do Evangelho. O Evangelho se trata de pessoas perdidas, o Evangelho se trata de uma pessoa que vai atrás e salva esses perdidos. Se a gente pudesse resumir esse texto, nós poderíamos falar o seguinte: o Evangelho sempre alcança aqueles que são de Deus, não permitindo que permaneçam perdidos para sempre. Amém, irmãos? Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho sempre alcança aqueles que são de Deus, não permitindo que se percam para sempre. 2 verdades nesse texto que o Evangelho mostra para mim. Primeiro, o Evangelho ele nos mostra a condição natural do ser humano. Irmãos, não tem como a gente falar do Evangelho sem trazer à tona a condição natural de todo ser humano, a condição natural de todo homem sem Deus, que é de perdido. Para o homem sem Deus não há outra situação, não há outro estado, há apenas um: perdido. Talvez você ainda não encontrou Jesus, ou não recebeu como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. A sua condição, infelizmente, ainda é de perdido. E o Evangelho tem o dever e a beleza de mostrar isso ao ser humano, porque sem a clara noção ou entendimento de que há uma perdição, ou de que se está perdido, pergunto: qual é a necessidade de uma salvação? Não, o ser humano não vai ter essa noção de que ele precisa ser salvo sem antes entender: sem Deus a minha condição é de perdido.
Sem Deus a minha condição é de condenado. Então, nós não temos dúvidas, quando nós lemos esse texto e ouvimos falar em ovelha, moeda, filho e irmão, de que se tratam de pessoas, e de que esteja se referindo de todos os seres humanos. Todas essas figuras de linguagem aqui falam daqueles que estão perdidos, pessoas que estão perdidas. E quando se fala de ser humano, irmãos, nós não podemos nos enganar. A condição deste sem o Senhor Jesus é de perdido. Aqui eu quero tratar com os irmãos nesse ponto, olhar cada uma dessas partes da parábola e a gente perceber essa condição natural do ser humano. Vamos ver, olhar para a primeira parte da parábola, ou seja, a parábola da ovelha perdida, ou a parte da ovelha perdida. Nessa primeira parte da história, a ovelha ela se perde das outras. Nós lemos que a ovelha ela se desgarrou, ela foi para outros lugares, ela foi para longe do lugar seguro, que é perto do seu pastor e perto das outras ovelhas. Esse é um lugar seguro, na igreja local, na congregação dos santos, ouvindo a palavra de Deus semanalmente, diariamente, constantemente, recebendo o verdadeiro alimento. Esse é o lugar seguro. O lugar seguro é perto do pastor, e aqui nós estamos falando, claro, do grande pastor das nossas almas, o Senhor Jesus. Esse é o lugar seguro, não há outro lugar para se estar longe do nosso grande pastor. Então, pode ser que essa ovelha, ela tinha talvez uma ideia de que ela estava perdida. E aqui por quê, irmãos? Porque o ambiente que ela estava era um ambiente que normalmente ela não costumava estar, porque as ovelhas elas andavam em bando, elas andavam sempre reunidas. Esse era um trabalho do próprio pastor, reunir as ovelhas, deixar as ovelhas juntas, porque uma ovelha sozinha era uma presa muito fácil para os lobos, para os devoradores. Então, talvez ela tinha uma sensação de que ela não estava no lugar que ela deveria estar, porque o lugar nós não sabemos onde era, talvez ela também não, por estar perdida, mas nós sabemos que o simples fato dela estar sozinha não era um bom lugar. O fato dela estar desgarrada, seja em qualquer outro lugar que fora da presença das demais ovelhas, do rebanho e do seu pastor, não era um lugar bom para se estar. Sabemos que essa ovelha foi em uma outra direção. Nós sabemos que ela seguiu na direção contrária, uma direção que era incomum, uma direção que foi contra, ou foi em outra direção, na direção oposta do seu pastor e das outras ovelhas. Irmãos, quem sabe, muitos aqui nessa noite estão vivendo essa mesma situação, estão desgarrados, estão fora do aprisco, estão longe das outras ovelhas, talvez por algum tempo esteve junto, caminhou junto, talvez por algum tempo participou de tudo aquilo que as outras ovelhas participam, talvez por algum tempo recebeu o alimento, talvez por algum tempo recebeu os cuidados do pastor, mas como essa ovelha seguiu um caminho diferente, seguiu um caminho incomum. Veja, essa é a condição natural de toda pessoa que não entendeu ainda a obra do Evangelho, não entendeu ainda o que o Evangelho faz na vida do ser humano, que é trazê-lo de volta e de forma permanente aos braços do pastor. Quem sabe há pessoas aqui nessa noite que decidiu andar por outros pastos, procurar outros alimentos, talvez por uma intenção, ou talvez por uma curiosidade de viver ou de ver o que o mundo lá fora oferece. Eu conheço algumas pessoas que por curiosidade saíram da presença, saíram da comunhão das outras ovelhas e se perderam.
O pastor local, por assim dizer, não conseguiu achá-la, não conseguiu, como diz o texto, colocá-la no colo, nos ombros e trazê-la de volta, e foi perdida. Irmãos, que tolice é sair debaixo dos cuidados do Supremo Pastor. Que tolice é viver fora da comunhão do rebanho. Que tolice é viver desgarrado do aprisco. Que Deus abençoe cada um de nós aqui nessa noite, nos livre de um dia passarmos por isso aqui. Mas eu quero encorajar você, se você se vê nessa condição de desgarrado, de perdido, há uma solução para você. O Evangelho tem solução para você. Talvez você se encontre nessa condição natural de perdido, de longe dos caminhos e da presença do Senhor, mas o Evangelho tem uma solução para a sua vida. Ouça com atenção a mensagem do Evangelho. O ponto aqui é o fato de as pessoas saírem da presença e do rebanho, só mostra o quanto nossa carne é fraca. O quanto nossa carne é fraca, e se depender de nós, irmãos, nós vamos nos perder. Quando Jesus traz essa primeira parte da sua parábola, é para mostrar isso. Se depender da gente, nós não vamos permanecer junto de Jesus, nós vamos nos desgarrar e vamos nos perder. Na segunda parte da história, nós temos a moeda perdida. Depois da ovelha perdida, veio a moeda perdida, e que em vários aspectos dessa leitura também simboliza a condição natural de todo ser humano sem Deus. Veja, essa cena mostra a sujeira e a escuridão em que um ser humano pode cair, ou em caindo, não mais ser achado, não mais ser encontrado. Veja, diz o texto que a moeda da mulher caiu no chão batido, e aqui no contexto da época, as casas não tinham piso bonito como os nossos hoje, não, era o chão batido, era um chão totalmente empoeirado, era um chão totalmente coberto por sujeira, e a moeda então, ela está perdida nesse contexto, de chão sujo e empoeirado, e vai dizer o texto, um chão também escuro. Então, todo homem nascido de Adão, sem Deus, a condição natural é essa, irmãos, é perdido no chão escuro, sujo, como vai dizer em outro momento, é perdido no lamaçal do pecado. Essa é a condição natural de todo ser humano sem Deus. O Evangelho traz isso à tona sobre a vida do ser humano. Como já falei aqui, certamente, em outros momentos, não há simpatizante do Evangelho, não há amigo do Evangelho, se nós não temos o Evangelho em nós, fazendo uma obra de salvação, de reconciliação, de perdão de pecados, de abandono de pecados. O que nos resta é o chão sujo, empoeirado e escuro. É isso que resta para o ser humano. Não podemos ter dúvidas quanto a isso, e essa parábola está aqui para mostrar para mim e para você, que ainda há muitas pessoas vivendo nessa mesma condição, pessoas que se encontram nesse mundo, estão totalmente perdidas no lamaçal do pecado, e como vai dizer alguns, pessoas que estão até insensíveis a tudo isso, pessoas que estão perdidas na sujeira, na lama, mas sequer percebem que assim estão. É curioso a gente encontrar com várias pessoas que dizem para a gente, não, isso aí não é verdade sobre mim, porque eu nasci e tive uma boa criação na minha infância, eu cresci e tive uma boa escolaridade, tive uma boa educação, me formei em uma boa faculdade, tive bons amigos, ótimas pessoas no meu ciclo de convivência, nunca caí em vício algum, nunca caí em delito algum, nunca cometi nada grave. Isso aí não é sobre mim. Não, eu não estou perdido. Veja, irmãos, há pessoas que
olham para a sua condição de status e não percebem que estão perdidas, estão insensíveis a toda essa lamaçal, estão insensíveis a toda essa podridão, a toda essa imundície, a toda essa sujeira. Mas o Evangelho vem para dizer que não, o homem sem Deus é um homem que se encontra num chão sujo. Ao redor desse homem só há sujeira, só há poeira, e é preciso uma grande obra, é preciso uma obra detalhada, é preciso uma obra cuidadosa para que essa pessoa possa ser achada e arrancada desse chão sujo. O Evangelho vem mostrar isso para a gente. Então, por mais que muitos podem achar, por causa da sua condição do lado de fora, que não estão perdidos, irmãos, a condição é uma só: sem Deus só há perdição. É assim, foi assim com essa moeda, assim como ela caiu num chão sujo, longe da presença de Deus, é o que nós iremos encontrar: sujeira. Então, nós precisamos entender isso. Mas na terceira parte da história, a história do filho perdido, ou do filho pródigo, nós vemos uma outra fase, ou um outro lado, o Evangelho nos mostrando também a condição natural do ser humano. Nessa terceira parte da história, vemos que muitos vagam perdidos por pura rebeldia e insensatez. Esse é um outro lado do ser humano, porque ele está perdido. O filho que decide por conta própria se distanciar da presença e dos cuidados do pai, revela, irmãos, para mim e para você, a insensatez que há no nosso coração, e revela para a gente também a rebeldia que há no coração humano, no coração do homem sem Deus. Não se engane, você que ainda não recebeu Jesus no seu coração, você age com rebeldia contra Deus, e age com insensatez para com esse Deus. É assim desde que Adão e Eva comeu do fruto proibido no jardim do Éden. Veja, eles tinham absolutamente tudo quando estavam na presença de Deus. Tudo que o Senhor criou, fez, o Senhor colocou diante do ser humano. Mas o ser humano, por causa da dureza do coração, por causa da rebeldia e da insensatez, decidiu abandonar tudo que Deus colocou diante deles e procurar outros caminhos, e dizer: não, Senhor, o que é bom para nós não é o que eu tenho aqui, o que é bom para nós é o que nós vamos encontrar lá fora, o que é bom para nós não é o que o Senhor disse que é bom, nós sabemos o que é bom para nós. Esse é o pensamento do homem sem Deus, o pensamento de alguém que sabe, ou acha que sabe o que é bom para ele mesmo. Não, um Deus, um Pai. Não é assim, irmãos, que muitas vezes nós, os filhos, já agimos contra os nossos pais? Quantos aqui na infância já não disseram para os seus pais, de alguma forma ou de outra, que eles não sabiam de nada do que estavam falando? Isaías Neto, desse tamanhozinho, já olha para a gente e fala: não, papai, não é isso, eu vou fazer isso aqui. O que é isso, irmãos? Rebeldia, insensatez. O homem sem Deus é o que tem no coração, é o que é achado no coração desse homem. Esse filho que decide sair da presença de seu pai, dos cuidados de seu pai, da segurança do seu pai, ele está mostrando isso para nós. Há uma rebeldia gigantesca no coração do homem sem Deus. Essa rebeldia nós temos visto desde Adão e Eva. Isso não é coisa dos nossos dias. Quantas vezes você já soube, ou você sabe, das promessas de Deus para a sua vida? Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus dizendo o que te espera caso você seja encontrado por Deus? Quantas vezes você já ouviu promessas de Deus para a vida dos filhos de Deus?
E você até de alguma forma entendeu isso. Espera, eu sei que Deus tem algo bom para aqueles que o seguem. Eu sei que Jesus tem algo bom para aqueles que o seguem. Mas por causa da rebeldia do seu coração, você nunca reconheceu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Quantas vezes você já se deparou com um entendimento intelectual acerca do Evangelho, acerca da Boa Nova, acerca da salvação, mas você decidiu seguir os seus próprios caminhos, você decidiu dizer não à proposta do Pai, à herança do Pai, ao amor do Pai, ao cuidado do Pai, para viver a sua vida da forma que você acha que é melhor. Esse é o retrato do ser humano sem Deus. É um retrato de um ser humano negligente, insensato, como vai dizer algumas versões, tolo. Vai dizer a palavra de Deus que o homem sem Deus é tolo. Aquele que diz que não há Deus é tolo. Irmãos, muitos de nós andávamos nesses mesmos caminhos. Muitos de nós aqui que já fomos encontrados por Jesus, nós vivíamos nessas mesmas condições. Éramos pecadores, agora continuamos como pecadores, mas pecadores arrependidos e pecadores que foram encontrados. Amém? Amém, irmãos? Essa é a condição do Filho de Deus. Pecadores encontrados, pecadores salvos, mas ainda há muita gente que não reconheceram Jesus no seu coração. Ainda há muitos que estão vivendo os seus próprios caminhos, estão perdidos assim como esse filho, vivendo a sua vida deliberadamente, vivendo a sua vida dissolutamente, achando que isso vai levar a algum lugar. O retrato desse filho mostra que longe da presença do Pai, o que há é morte, destruição e uma vida totalmente vazia. Esse é o retrato do homem natural que o Evangelho coloca diante de nós. Então, irmãos, nós precisamos entender, quando formos pregar o Evangelho também, formos apresentar o Evangelho, qual é a condição natural de todo ser humano sem Deus? Só há uma condição: perdido. Agora, essa parábola também nos mostra a maravilhosa obra da reconciliação. Se por um lado nos apresenta a condição do ser humano, de depravado, de pecador e perdido, por outro lado, Jesus também quer nos mostrar que o Evangelho executa uma maravilhosa obra de reconciliação desse ser humano. E aqui entra a outra pessoa, o outro grande personagem da parábola, que é aquele que busca esse que está perdido. Nós estamos falando da pessoa do próprio Deus, estamos falando de Jesus Cristo, que foi colocado sobre ele essa missão, de que, como lemos aqui, é de buscar e salvar o perdido. Essa é a verdadeira obra da reconciliação. Vamos olhar para as três partes novamente. Na primeira parte, nós vemos o pastor dando tudo de si para encontrar uma única ovelha que se perdeu. Irmãos, vamos olhar para o esforço desse pastor. Essa nossa tradução traz como um homem, mas é claro que aqui nós estamos falando de um pastor, alguém que era responsável por cuidar, nutrir e manter o rebanho junto. Então veja, o esforço desse pastor nos mostra, irmãos, que o que Jesus quer nos ensinar aqui é que o mais importante é todo o zelo, todo o cuidado de Deus em buscar aquele que está perdido. E aqui nós vemos essa obra da reconciliação se desdobrando em cada parte dessa parábola. Primeiro na pessoa do pastor que se esforça. E veja, quando a gente olha para o texto, talvez uma leitura mais fria, nós poderíamos até pensar
espera, será que esse pastor não está sendo negligente em deixar 99 ovelhas sozinhas ali para ir atrás de uma única que se perdeu? O que vale uma única ovelha em meio a 99 ou a 100? Mas irmãos, o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é a importância que cada ovelha tem para o grande pastor, Jesus de Nazaré. É isso que Jesus quer deixar evidente para mim e para você. O que importa aqui é o esforço incansável na caminhada que o pastor faz e tem até encontrar a ovelha perdida. Eu não sei se você consegue perceber isso nesse texto. E diz o texto aí, o verso 4, que o pastor, ele buscará a ovelha perdida até que a encontre. Então, é claro que deixar de procurar não é uma opção para esse pastor. Ele vai atrás, ele faz o que ele pode para trazer essa ovelha de volta. Então, irmãos, o que realmente importa aqui, poderíamos dizer, não é a dor que esse pastor sente por trazer uma ovelha desgarrada nos ombros, não. O que importa aqui é a alegria que ele sente em trazê-la de volta para o aprisco. É isso que Jesus quer nos mostrar. Não é as lutas, não é. É a alegria em trazer de volta. E aqui nós temos alguns pastores aqui presentes. Só nós sabemos, irmãos, o peso que é ir atrás de alguém que se desgarrou. Mas só nós sabemos também a alegria que é quando nós trazemos essa pessoa de volta ao aprisco. O que Jesus quer deixar claro é que cada ovelha importa. Cada ovelha importa. Jesus vai atrás de uma única ovelha. Quando olhamos para a segunda parte, nós temos a mulher que também de forma desassossegada, de forma inquieta e árdua, também trabalha para encontrar a moeda que ela perdeu. Veja, irmãos, o trabalho minucioso e pesado dessa mulher. Diz o texto aí que ela acende uma lâmpada. Veja os detalhes. Quando a moeda é perdida no chão escuro, sujo, ela acende uma lâmpada para que haja luz, para que haja claridade. Veja, alguns vão dizer que naquele tempo as casas não tinham janelas, só haviam portas, então era difícil achar algo tão pequeno que se perdeu, mas algo tão valioso, como todo esse texto vai mostrar. A ovelha perdida, uma só, é para mostrar que cada uma são importantes, é importante. A moeda perdida, uma só entre 10, ela também tem o seu valor. E essa mulher não se aquieta até encontrar essa única moeda. Por quê, irmãos? O que importa aqui não é todo o trabalho minucioso, cuidadoso, detalhado e árduo que ela tem, porque vai dizer o texto que ela varre a casa. Varrer aqui é uma forma de falar que ela iria colocar toda a casa dela em ordem, para que ficasse mais fácil dela encontrar aquela moeda. E veja, o que importava não era todo esse trabalho, não era essa canseira toda. O que importava era essa mulher ver toda a sua riqueza reunida. E é assim que Jesus quer mostrar o valor daquele que está perdido. Isso aqui é valioso para mim, isso aqui é rico para mim, eu não abro mão, eu não desisto enquanto não encontro esta moeda, esta ovelha, essa pessoa que está perdida. Veja, irmãos, nos é mostrado aqui o zelo e a seriedade, mas é mostrado também a determinação com que Deus trabalha na obra da reconciliação. O Senhor é incansável. O Senhor não é como nós, que quando o trabalho fica pesado demais, a gente desiste. Não é assim? Quantos de nós já não olhamos para uma pessoa e dizemos: esse aí não tem mais jeito, esse aí jamais será encontrado, não, eu não consigo,
mais falar, pregar para essa pessoa. Quantos de nós já não passamos por isso? Mas glória a Deus, irmãos, que Deus não age como a gente age. Glória a Deus que Deus não vê como a gente vê. Veja, Deus não olha para todo o trabalho, Deus olha para o zelo, Deus olha para a reconciliação, Deus olha para o perdido. Então veja, não é porque Deus possui uma multidão de filhos e filhas que Ele não move céus e terras para ir atrás de um único que se perdeu. Não, Deus Ele trabalha de forma árdua, detalhada e de forma sacrificial para encontrar aquele que se perdeu. Essa parte da parábola mostra isso para a gente. Mas também, a última parte da parábola mostra o pai, que por sua vez age com compaixão. Mostra o pai que por sua vez age com piedade. E ele então recebe o filho de volta ao lar, independente da vida, da maneira como o filho viveu a sua vida, independentemente daquilo que o filho fez com tudo aquilo que o próprio pai já tinha colocado diante dele. O pai age com amor, o pai age com compaixão, e é com piedade que ele recebe aquele filho. Irmãos, percebemos aqui que o pai não age com rigor. Veja, nem quando o filho decide ir para longe, muito menos quando o filho volta para perto do pai. Não há rigor da parte do pai, não há indiferença da parte do pai. Não, veja, o pai não age também como os escribas e fariseus, e também como o irmão mais velho, que age com rigor, que age com indiferença e se recusa a receber aquele que está de volta. Não, Deus não age dessa forma. Se há arrependimento de pecados, se há um reconhecimento de que se está perdido, e só o Espírito Santo de Deus pode trazer isso à tona. Irmãos, eu não conheço um único personagem bíblico que se achegou verdadeiramente aos braços do Pai, que ele não recebeu de volta. Não há um único personagem na Bíblia que de fato, de verdade, queria voltar aos braços do Pai, mas não foi recebido. Você conhece um personagem que já citei aqui no passado, o jovem rico. Alguns poderiam dizer, mas esse homem não queria de verdade receber o reino dos céus? Não, ele não queria de verdade receber o reino dos céus. O que certamente ele queria era se certificar de que aquilo que ele fazia já estava bom. O que outros homens da Bíblia Sagrada que foram atrás de Jesus demonstra com as atitudes, com as ações, era que eles queriam reconhecimento de que eles já eram justos, assim como os escribas e fariseus aqui, assim como esse irmão mais velho, que se achava justo, que se achava merecedor de todas as coisas, que achava que não havia mais nada para ser feito, ou não havia uma obra a ser feita na vida. Veja, irmãos, não há como Deus negar perdão àquele que confessa pecados verdadeiramente. Esse trecho da parábola mostra isso para mim e para você. Mostra a compaixão e o amor do Pai, e mostra que eles são maiores do que os dois filhos. A compaixão e o amor do Pai é maior do que qualquer filho. A compaixão e a piedade do Pai é maior do que qualquer vida que o filho viveu longe da presença do Pai. O amor do Pai é maior. Por isso que quando voltamos em arrependimento da nossa vida depravada, o Pai nos recebe com amor, o Pai nos recebe com carinho. Irmãos, o Evangelho mostra a gloriosa obra da reconciliação. Vai dizer a palavra de Deus lá no jardim do Éden, lá em Gênesis, o homem foi criado, o ser humano, homem e mulher, Deus os trouxe
para a sua presença. Mas com o pecado, Deus expulsou todos os seres humanos da sua presença, de modo que a palavra de Deus vai dizer: todos pecaram e estão separados da glória, da presença de Deus. Aquele que volta em arrependimento, Deus o recebe com amor, Deus o recebe com piedade. Então, nessa parábola, Jesus nos mostra que não importa por onde fomos andar, não importa o quão afundados nós estivemos na nossa vida de sujeira, no chão imundo, não importa, irmãos, o que fizemos com tudo aquilo que já foi nosso um dia. Se voltamos a Deus com arrependimento verdadeiro, Ele nos recebe com graça, com compaixão, e vai dizer o texto, com muita alegria. Você percebeu na leitura do texto que em todos os trechos foi dito a alegria quando o perdido foi achado? Irmãos, vai dizer a palavra de Deus que há festa no céu quando o único pecador se arrepende. Eu convido você a ler um livro pequenininho, um livro que se chama, vocês vão estranhar o título, A Parábola do Deus que Dança. A Parábola do Deus que Dança. Eu disse que você ia se assustar com o título, mas leia o livro, é dessa finurinha, desse tamanho, e você vai ver que Deus se alegra, você vai ver que Deus prepara uma festa, Deus prepara um momento de alegria, não apenas para Ele mesmo, mas para todos aqueles que já estão com Ele. Cada parte dessa parábola disse isso para mim e para você, com todas as letras. Há uma grande festa, há um grande banquete, há uma grande alegria quando um filho volta de volta ao lar. É assim que Deus nos recebe, irmãos, com banquete e com festa. Então, o homem sem Deus, vai dizer o Evangelho, é um homem totalmente perdido. Mas o Evangelho também é acerca daquela pessoa, Cristo Jesus, que busca todos aqueles que estão perdidos. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem da salvação. Algumas coisas para a gente praticar. Primeiro, seja grato a Deus por Ele ter te achado em meio à sua perdidão. Como acabamos de falar, irmãos, todos nós estávamos separados da presença de Deus. Todos nós, os crentes em Jesus, fomos achados por Jesus Cristo. Devemos ser gratos a isso o tempo inteiro. Quando falo sobre isso, gosto de mencionar o meu sogro. Todas as vezes que ouço meu sogro orar, ele começa agradecendo pela salvação em Cristo Jesus. Quem dera se todos nós começássemos as nossas orações agradecendo ao Senhor por ter nos achado, por ter nos tirado do chão sujo e escuro do pecado. Agradeça ao Senhor, louvado seja Deus, que Jesus se relacionava com todo tipo de pecador. Foi por causa disso que eu e você nós fomos encontrados. Glória a Deus por isso. Agradeça ao Senhor sempre. Segundo, irmãos, não rejeite o que Jesus não rejeitou. Não rejeite o que Jesus não rejeitou. Irmãos, infelizmente, muitos crentes ainda não entenderam que todas as pessoas precisam do Evangelho. Infelizmente, muitos crentes ainda não entenderam essa verdade. Todos os seres humanos, todo tipo de gente, precisa ouvir e receber o Evangelho de Deus. Todas as pessoas precisam ouvir que elas estão numa condição de perdida, se ainda não tem Jesus, mas que há um Salvador, que há uma pessoa que deseja que ela seja salva. Diz a palavra de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, e só serão salvos através da pregação do Evangelho,
E o Evangelho só será pregado se eu e você, nós que já fomos achados, sairmos por essas portas e anunciarmos esse Evangelho. Não há outro meio de salvação, irmãos. Mas infelizmente há muitos crentes que ainda têm um tipo de preconceito, de segregação, e não pregam para determinadas pessoas por causa do tipo de pecado que elas cometem. Ouvi hoje na minha igreja que nós precisamos ir ao encontro a qualquer pessoa que Deus coloca diante de nós, seja para suprir uma necessidade, ou seja para anunciar o Evangelho da salvação. Jesus não rejeitou nenhum pecador. Jesus não deixou de assentar à mesa, de anunciar o Evangelho para nenhum tipo de pecador. Que não seja eu e você, que seremos aqueles que privaremos o Evangelho das pessoas. Não. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura. E por fim, irmãos, para você que está perdido, a mensagem do Evangelho é uma só: volte ao lar, volte para a casa do Pai, volte para debaixo dos cuidados do Pai, volte para debaixo da proteção do Pai. Entenda de uma vez por todas que longe da presença do Pai só há perdição. Eu não sei o que falaram para você sobre viver uma vida desgarrada. Eu não sei o que prometeram para você sobre viver uma vida longe da presença de Deus. Agora, uma coisa eu posso dizer para você: isso um dia vai acabar mais cedo ou mais tarde. E pode ser que acabe você ainda nesses caminhos. Há um sermão que eu gosto muito de ler: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vai dizer o pregador o seguinte: quantas oportunidades Deus já não deu para você nesse dia de salvar a sua vida? Agora são exatamente 20h59. Você que não é crente, você que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já parou para pensar de quando você acordou até agora, 8h59, quantas oportunidades ou chances você já teve de ir para o inferno por estar longe da presença de Deus? Se isso ainda não aconteceu e Deus te trouxe até aqui, foi para dizer: essa é a oportunidade de você ir para o céu. Essa é a oportunidade para você receber a salvação. Então, eu gostaria muito de convidar você a não sair daqui sem a sua salvação. Não saia daqui sem a presença de Deus na sua vida. Não saia daqui porque uma palavra como essa, para você que vive a vida que está vivendo, só pode ser uma palavra de salvação, de reconciliação. Deus está encontrando você no meio da sua vida perdida. Você precisa reconhecer isso. Esse filho reconheceu, vai dizer o texto, que ele caiu em si. Aqui é uma forma de falar que ele olhou para a sua vida e disse: não há outro caminho longe da casa do Pai. Como disse meu filho hoje no carro vindo para cá: papai, nós estamos indo para a casa do Pai, nós estamos indo para a presença de Deus. O seu lugar é aqui. O seu lugar não é fora do aprisco, é dentro do aprisco. Eu gostaria muito que você entendesse essa palavra nessa noite e reconhecesse a sua vida de perdição, mas também reconhecesse que Deus está à sua procura. E diz a palavra de Deus que se você também procura o Senhor de todo o coração, você o encontra. Meu desejo é que você encontre o Senhor nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor dá mais uma chance àquele que está perdido.
Obrigado a Deus porque o Teu Evangelho coloca diante de nós a nossa condição natural sem o Senhor. Mas obrigado também, ó Deus, porque o Evangelho nos traz a obra da reconciliação. Ó Deus, que haja reconciliação nessa noite, que haja perdão de pecados nessa noite, que haja arrependimentos nessa noite. Nós oramos, ó Pai, confiando no Teu poder, na Tua soberania, e oramos no nome de Jesus. Amém.